antes do universo existir, antes do tempo, antes do homem, já existia Deus. Mas você sabia que antes da queda do homem, houve uma queda ainda maior? Hoje você vai entender o início da criação, o jardim do Éden, e como Lúcifer caiu do céu. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo deste canal, Bíblia Sem Filtro. Hoje vamos falar sobre a criação, o jardim do Éden e a queda de Lúcifer. Começa falando assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verso não é só o início da Bíblia, é o início de tudo. Antes do universo existir, antes das leis da física, antes do tempo começar a contar, Deus já estava lá, Deus já existia. Aqui não existe aquela historinha de Big Bang, por acaso, que a partir de uma explosão deu início ao universo. Não. O que existe é a intenção de Deus. Quando a Bíblia diz no princípio, ela está dizendo que o tempo nasce ali, que Deus criou o relógio do universo. Quando diz céus, não fala só do céu azul, fala da dimensão espiritual, do universo invisível, do que vai além da matéria. Quando diz terra, fala da matéria física, do mundo palpável, do chão que a gente pisa. Bom, tempo, espaço, matéria, tudo surge ao mesmo tempo, pela palavra de Deus, uma simples palavra que Deus falou, deu início a tudo, surgiu tudo. Tudo surgiu ao mesmo tempo, pela palavra de Deus. Nada começa no caos, tudo começa na ordem. Agora vamos falar sobre os dias da criação. No dia 1, Deus criou a luz. Antes de existir sol, estrelas ou qualquer astro, Deus cria a luz. Isso mostra algo profundo. A luz não depende do sol. Ela vem do próprio Deus. A primeira coisa que vence as trevas não é um objeto, é a presença divina. No dia 2, Deus criou os céus. Deus separa as águas, coloca limites, organiza o que estava informe. Onde antes havia confusão, agora existe estrutura. Deus é especialista em colocar ordem onde parece impossível. No dia 3, Deus criou a terra e a vegetação. A terra aparece e junto com ela a vida. Plantas, árvores, frutos, tudo já nasce com capacidade de gerar mais vida. Nada é criado do vazio, tudo nasce com um propósito. Já no dia 4, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Agora os astros surgem, mas não como deuses, não como algo a ser adorado. Eles são apenas instrumentos, servem para marcar dias, estações e tempos. A criação nunca deve ocupar o lugar do Criador. No dia 5, Deus criou os peixes e as aves. Os mares se enchem, os céus ganham movimento. Vida em abundância, diversidade, beleza. Deus gosta da variedade. No dia 6, algo interessante foi feito, algo diferente. No dia 6, Deus criou o homem. Aqui mudou tudo. Deus cria os animais, mas quando chega ao homem, ele faz algo diferente. Em Gênesis 1:26, Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem não é acidente, não é sobra da criação. Ele é a imagem e semelhança de Deus. O corpo vem do pó, mas o espírito vem do sopro divino. O homem nasce com algo único, autoridade para governar, consciência moral, capacidade de relacionamento com Deus. Ele não foi criado para explorar a criação, foi criado para cuidar dela. O jardim do Éden. O Éden não era só bonito, ele era sagrado. Deus andava com o homem. Ali não havia medo, não havia vergonha, não havia culpa. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, com Deus, com a natureza, um com o outro. Depois que Deus criou o homem, ele observou algo que nunca tinha sido dito antes. Não é bom que o homem esteja só. Até então tudo era bom. Mas agora Deus revela que o ser humano não foi feito para viver isolado. Eva não é criada do pó da terra. Ela é formada a partir do próprio homem. Isso não é um detalhe, é mensagem.
Ela não vem da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisada. Ela vem do lado para caminhar junto. Eva nasce como uma auxiliadora idônea, não inferior, não superior, ela é para complementar. Ela carrega sensibilidade, vida e parceria. Quando Adão vê Eva, ele reconhece algo diferente. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ali nasce mais que um casal. Nasce o primeiro relacionamento humano. Homem e mulher, distintos, mas feitos para caminhar em unidade. E é com essa união que eles entram no jardim. O Éden não era só um lugar bonito, ele era sagrado. Deus andava com o homem. Não havia medo, não havia vergonha, não havia culpa. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, com Deus, com a natureza e um com o outro, principalmente. Mas existe algo essencial aqui. O amor verdadeiro exige liberdade, e liberdade sempre envolve escolhas. Bom, é aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Difíceis. Aqui vai uma pergunta que atravessa gerações e sempre costumam fazer. Se Deus criou tudo perfeito, de onde veio o mal? E a Bíblia é bem clara sobre isso. Deus não criou o mal. O mal nasce na rebelião. Antes da queda do homem, houve uma queda no mundo espiritual. O conflito começa no invisível e depois atinge o visível. Bom, aqui começou no céu, né? Mas eu vou explicar mais pra frente pra vocês. Eu vou falar um pouco sobre Lúcifer. Quem era Lúcifer? Textos como Isaías 14, Ezequiel 28 revelam algo impressionante. Lúcifer era um querubim ungido, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Seu nome significa portador da luz. Ele não começou como inimigo, começou como criatura exaltada, mas algo mudou dentro dele. O problema de Lúcifer não foi poder, foi o orgulho. Subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não quis servir, ele quis ocupar o trono. Isso nunca termina bem. Bom, aqui ele cai do céu, ele se torna Satanás, arrasta outros anjos, perde sua posição. Lembra, ele levou 1/3 do céu como seus seguidores, né? Ele, como eu posso dizer para vocês, ele enganou esse 1/3 dos anjos e levou eles ao pecado, ao caimento. No céu já não existe mais espaço para rebelião. Depois de cair, Satanás não cria nada, ele apenas corrompe. No Éden, ele surge como serpente. Sua estratégia é antiga e ainda funciona. Questiona a palavra, distorce a verdade, planta a dúvida. Ele não força, ele consegue convencer, ele convence. Satanás não escolhe o Éden por acaso. Ele sabe exatamente onde ele vai atacar. Ele não começa com Adão, ele começa com a Eva. Não por ser mais fraca, mas por ser mais relacional. A estratégia é sutil. Ele não diz, Deus não existe. Ele pergunta, foi isso mesmo que Deus disse? O ataque não é contra Eva, é contra a palavra de Deus. Eva ouve, ela pensa, ela dialoga. E aqui está o ponto crítico. Quando a dúvida entra, a desobediência fica próxima. Eva vê o fruto, desejável aos olhos, agradável ao entendimento, promissor de sabedoria. Ela vai e come. Mas e Adão? Adão não é enganado como Eva, ele escolhe. Ele estava ali, ele ouviu, ele sabia da ordem, que era para não ir à árvore do conhecimento do bem e do mal, que ali era o único lugar que era proibido, e também era proibido comer do fruto que ali estava. Mas ele permanece em silêncio. O primeiro pecado não foi só comer o fruto, foi quebrar a confiança de Deus. Eva decide, Adão consente, e o pecado entra no mundo. Naquele instante, a inocência se perde, a vergonha nasce, o medo aparece. Eles vão e se escondem, não porque Deus mudou, mas porque eles mudaram, eles estavam com vergonha da atitude deles, da ação deles, né? E Lúcifer, ele não vem se criando, ele vem se separando. Separando o homem de Deus, separando o casal entre si, separando a criação da ordem. Mas o plano dele para ali, o plano de Deus não.
Bom, aqui vai uma reflexão. A Bíblia começa com a criação, com uma ordem e vida. O pecado começa quando o homem decide viver sem Deus. Mas mesmo após a queda, Deus procura Adão, Deus cobre a vergonha, Deus promete a redenção. O Éden foi perdido, mas a esperança nasceu ali mesmo. A história não termina na queda, ela aponta para a restauração. Isso não é só o passado, é um espelho do presente, e isso ainda é só o começo. Bom, e foi isso o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro episódio sobre a Bíblia. Se você quer entender sobre a Bíblia sem filtro, do jeito certo, comigo apresentando, já deixa o like, se inscreva, comente qual parte você quer ver no próximo vídeo. Eu vou seguir os vídeos na base da Bíblia, né? Gênesis, vou fazer tudo Gênesis, tudo Êxodo, enfim, os outros livros. Mas se você quer um vídeo diferente, explicando alguma coisa, comenta aí. É nóis, até o próximo vídeo.